nós viemos apresentar o nosso trabalho sobre a evolução dos tamanhos de gotículas de água no processo de condensação. E bom, essa ideia surgiu ao analisarmos algumas situações do nosso próprio cotidiano em que a visão era embaçada por conta das gotículas de água, seja no óculos, na sua lente ou nos para-brisas e retrovisores de algum automóvel. E no decorrer dos nossos estudos e experimentos, a gente percebeu que era necessário um estudo acerca do processo da condensação em conjunto com o fenômeno da coalescência para poder entender por que isso ocorria. Então, no primeiro momento do experimento, é observado o processo da condensação, no qual uma transformação física em que o vapor, entrando em contato com a superfície mais fria do vidro, perde calor e retorna ao estado líquido formando gotículas de água. E quando a superfície está repleta dessas gotículas, podemos observar o fenômeno da coalescência, que basicamente consiste no agrupamento de duas ou mais gotas, que ao se colidirem formam uma gota ainda maior, como a gente pode ver no vídeo a seguir. Partindo disso, decidimos que o nosso trabalho consistiria em analisar o aumento de uma gota pela evolução do seu diâmetro ao longo do tempo, e elaboramos o seguinte setup, utilizando um banho-maria com uma placa de vidro acima dele, para que o vapor da água ao entrar em contato com o vidro condensasse. Acima do vidro foi colocado um smartphone para que pudéssemos observar a condensação e analisar a mudança no diâmetro das gotas. Então, no primeiro teste, o vidro foi lavado com água e detergente e logo após seco com papel toalha. E com isso feito, montamos o nosso setup com o vidro limpo. Com a câmera gravando em time-lapse, retiramos a tampa do banho-maria e acompanhamos o vidro embaçando e em seguida a formação de gotas e a junção delas até atingirem um determinado volume que fosse possível que elas caíssem da placa. Depois disso, nós seguimos para a segunda parte do experimento, e o mesmo teste foi realizado, só que dessa vez nós aplicamos um produto que cria uma camada hidrofóbica na superfície, o Water-Off da marca ULT. Ele foi aplicado diretamente na placa de vidro, e o mesmo teste foi realizado. Ambos os testes foram realizados com a mesma montagem, com a mesma temperatura, variando entre 80 e 85 graus Celsius. Nós colocávamos o nosso termômetro dentro do banho-maria e fazíamos essa medida, e essa foi a variação que nós achamos. Os resultados obtidos a partir dos experimentos foram analisados com o auxílio do software Tracker, acompanhando gotas individualmente e o aumento do seu diâmetro, identificando os momentos em que o fenômeno da coalescência podia ser observado, como a gente pode ver nesse vídeo. Algumas gotas se juntam, formando uma gota ainda maior, nesse exato momento. Bom, na primeira parte do experimento, as gotas apresentam uma maior taxa de interação e, consequentemente, uma maior taxa de coalescência. Mas conforme as gotas aumentam, essa taxa tende a diminuir por conta da redução da área superficial total e o aumento da tensão superficial. E esse fenômeno é explicado pela lei de Laplace, que descreve que a pressão interna em uma gota esférica é proporcional à tensão superficial e inversamente proporcional ao seu raio. Isso significa que em superfícies hidrofóbicas, a gota de água mantém uma forma esférica com raio pequeno e alta pressão interna devido à sua alta tensão superficial. Na análise da segunda parte do experimento, com a camada hidrofóbica, o processo de condensação resulta apenas em microgotículas, que apresentam um aumento muito reduzido de seu diâmetro ao longo do tempo em relação ao primeiro teste, devido à redução drástica da taxa de coalescência. As interações iniciais entre as microgotículas, inclusive, não foram possíveis de serem detectadas com a aparelhagem disponível no nosso laboratório. Isso ocorre pois o produto hidrofóbico é composto por moléculas com carga elétrica oposta da água e, consequentemente, as microgotículas passam a apresentar um formato esférico, minimizando a área de contato com a superfície e, por conseguinte, a energia total do sistema. Desse modo, levando em conta os procedimentos discutidos, mostra que o processo de formação de gotas ocorreu de forma esperada, em que as gotas possuem uma maior interação no início do processo devido à sua área superficial. Além disso, ao utilizar o produto Water-Off, as hipóteses iniciais também foram corroboradas, visto que, com o acréscimo do produto, a superfície se tornou hidrofóbica, fazendo com que as gotículas apresentassem uma forma esférica que minimiza a área superficial de contato e, portanto, tem uma leve variação do diâmetro. Obrigado.